Coronel Luiz, como vai, senhor? Tudo bem? Boa tarde, Gilmar. Boa tarde para o senhor, viu? Bem. O senhor que é diretor-presidente do DETRAN. Então, há uma decisão em caráter liminar, e por ser liminar é temporária, suspendendo e terminando, então, a suspensão da cobrança das taxas do DETRAN. Como é que o órgão está se virando para resolver isso? Gilmar, nós fomos notificados no final da manhã da sexta-feira passada. De imediato já acionamos nossa Procuradoria Jurídica, que já preparou a defesa, entrou com agravo de imediato, e nós estamos aguardando a decisão do Tribunal de Justiça a respeito dessa liminar. Enquanto isso, nós estamos adequando nosso sistema. Toda a população de Sergipe sabe que nós temos investido bastante na informatização do DETRAN, na portabilidade do serviço do DETRAN, mas isso tem um custo. Esse custo é uma dependência muito grande dos sistemas de informática que nós temos. Então, hoje nós temos, através do smartphone, se pode fazer serviço na sua casa, no próprio computador, nos totens. Então, isso requer uma mudança sistêmica extremamente complexa. Nós já determinamos que a nossa empresa que presta serviço ao DETRAN já confeccionasse essa mudança, mas a questão que nos pegou hoje pela manhã, assim, muito fortemente, foi o seguinte: tirar o sistema do ar, impedir que as pessoas fizessem os seus serviços para retirar as cobranças, ou manter com a cobrança e essas pessoas requererem posteriormente, e caso a justiça entenda que essas pessoas têm direito ao ressarcimento, que seja ressarcido de forma legal. Mesmo porque a liminar determina também uma multa de R$10 mil Uma multa diária de R$10 mil. Dia. Sim, sim. Mas é para o seu bolso? Isso é para a gestão pública, né? Então, isso aí para o DETRAN? É para o DETRAN. Não é para o seu bolso, não? Não é para o meu bolso. É para Então o fique DETRAN. tranquilo. Me diga uma coisa, mas já havia, me parece, uma decisão anterior. Sim, na própria existe justiça. Uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público. Exato. E que já houve, inclusive, o julgamento dessa ação no Tribunal de Justiça. O Pleno julgou e modulou os efeitos dessa decisão para que, assim que fosse publicado, passasse a vigorar. Nesse intermédio de tempo, o governo do Estado mandou o projeto de lei para regularizar essa situação e nós já temos essa lei que já foi aprovada na Assembleia Legislativa, já para essas taxas valerem a partir do ano que vem. Então, Exato, hoje nós estamos trabalhando... Do ano que vem. A partir do ano que vem. Exato. Então, hoje nós estamos aguardando essa decisão judicial. Então, assim que nós recebermos essa decisão judicial, vamos cumprir tudo que a Justiça determinar. Não tem a menor dúvida. Mas nesse instante já está cumprindo, os efeitos da liminar já estão ocorrendo naturalmente. Já estão ocorrendo naturalmente. É só uma questão agora de ajustar esse sistema de informática. E se alguém foi cobrado hoje, por exemplo? Se for cobrado hoje, ela pode procurar nossa ouvidoria, né? E a partir daí, o que a Justiça determinar que seja restituído, se for o caso, será restituído. Como também, Gilmar, todos nós sabemos que essa liminar ela pode ser derrubada, inclusive para o dia de hoje. Então não caberia nenhum tipo de devolução. Eu sei disso. Olha, daqui a pouco, hein? Daqui a pouco, hein? Um homicídio aqui em Aracaju que vai dar muito o que falar. Um agiota foi assassinado há poucos instantes aqui em Aracaju. Um agiota foi assassinado há poucos instantes em Aracaju. A briga é decorrente de uma dívida de R$10 mil. R$10 mil. Vou repetir, R$10 mil. Um homicídio que ocorreu há poucos instantes. Todos os detalhes com matéria ao vivo, direto no local do crime, com Marcos Couto daqui a pouco. Coronel Luiz, mesmo com o smartphone, com toda essa modernidade, a tecnologia, mas eu exibi semana passada aqui, por exemplo, um vídeo em que uma pessoa lá quase que meio-dia, já perto de meio-dia, no DETRAN, aguardando chegar a hora para marcar o dia do agendamento, pelo menos o que a pessoa disse, não aguentou mais e inclusive jogou um computador no chão e gritou muito, enfim, por que isso continua acontecendo? Essa pessoa foi um caso pontual, foi um rapaz que ele estava com seus documentos atrasados desde o mês de fevereiro, e aí ele foi ao DETRAN e queria que seu patrão fosse solucionasse no mesmo dia. Nós hoje, alguns serviços do DETRAN nós conseguimos resolver no mesmo dia, outros requerem algum tipo de agendamento. Então o agendamento que estava previsto para ele era um agendamento de 5 dias. Então para quem esperou de fevereiro até a presente data, 5 dias é um período razoável. Não é o ideal, não é isso que nós almejamos. Nós almejamos que todos os serviços do DETRAN sejam de imediato, que a gente possa agendar para o mesmo dia, mas hoje isso ainda é complicado, não é possível. Mas muita gente naquele instante lá, perto de meio-dia, não é um atraso ainda, não? Nós temos muita gente
todo dia, toda hora. Nós temos uma procura muito... Isso em parte, Gilmar, porque nós, apesar de nós termos facilitado a portabilidade, muitas pessoas não têm acesso à informática ou muitas pessoas não conseguem ainda lidar com os computadores. Então, muitas pessoas vão lá para fazer serviços que poderiam fazer em casa, poderiam fazer no smartphone, até no próprio Totem. Por exemplo, agendar exames médicos para a renovação da carteira de habilitação, solicitar documentos, outros documentos que o Detran emite. Então, muitos documentos a pessoa pode fazer em casa e receber, inclusive, o documento em casa. Em momento algum, ele precisaria se deslocar até o Detran para renovar, por exemplo... Então, o senhor quer dizer que há desinformação ainda? Não, eu não diria desinformação, Gilmar. Sim. Eu diria o seguinte, a falta de habilidade das pessoas de lidarem com a linguagem da informática. Isso aqui é complexo. Nós temos, por exemplo, o sistema de suspensão de habilitação. Nós emitimos farta documentação para que a pessoa identifique qual foi o seu erro, identifique qual é o procedimento. Tudo ali está discriminado naquela documentação. São, no mínimo, 3 folhas que a pessoa recebe na sua residência através dos Correios. E, mesmo assim, essas pessoas vão ao Detran, entregam ao servidor nosso e dizem: o que é isso aqui? O que é que eu faço com isso aqui? Então, é uma dificuldade grande que as pessoas ainda têm nesse sentido, de entender qual é o procedimento e, a partir daí, ter a possibilidade de resolver da sua própria residência, sem precisar se deslocar até o Detran. Meu caro Coronel Luiz, então, só repetindo, já lhe fiz a pergunta, o senhor já respondeu. Quem foi cobrado hoje, por causa, como diz o senhor, dessa adequação dos ajustes que estão sendo feitos para se adequar, então, aos efeitos da liminar? Sim. Isso aí dá na possibilidade de que a liminar não seja derrubada, por exemplo, hoje. Sim. Quem foi cobrado hoje deve fazer o quê? Essas pessoas podem procurar a ouvidoria do Detran, né, e formular sua manifestação, para que, posteriormente, elas tenham direito, se a justiça assim julgar, que elas tenham direito ao ressarcimento. Quer dizer, há uma possibilidade grande de que elas tenham... Aliás, o direito é esse, de ressarcimento. O direito de ressarcimento, como também o Detran pode ter essa liminar cassada ainda hoje. Então, assim, como também a justiça pode entender, mesmo que essa decisão seja tomada daqui a 2 dias, pode entender que não cabe devolução, já que o serviço foi prestado, e sim a multa para o Detran. Então, uma série de variáveis que pode advir dessa decisão judicial. Olha, eu recebo aqui de Fernando de Lagarto, no 98869-1008. Eu gostaria de saber do diretor do Detran. Vou fazer uma transferência de nome do carro. A taxa R$ 184. Eu tenho que pagar ainda ou aguardar, então, a decisão judicial? Bom, a decisão judicial diz que o Detran não pode cobrar. O Detran está ainda adequando o seu sistema. Está proibido de cobrar. Estaria proibido de cobrar sob pena de multa. Então, se ele quiser que o seu serviço seja resolvido amanhã, por exemplo, nós não temos condição ainda, porque o nosso sistema não tem condição. Até porque, Gilmar, nós não trabalhamos apenas com taxa do Detran. Nós trabalhamos com IPVA, que essa decisão judicial não atinge. Nós trabalhamos com seguro obrigatório, que essa decisão judicial não atinge. Nós trabalhamos com multas, que essa decisão judicial não atinge. Então, uma série de outras taxas que entram no sistema, interferem nesse sistema e nós não temos como modificar apenas a taxa do Detran. Nesse momento, não. Nós temos que aí trabalhar... Aí é a doideira do sistema, né? Aí é assim, é a complexidade do sistema. É a complexidade do sistema. Mas o Detran não já sabia, a partir, então, da informação da liminar concedida semana passada? Só para você ter uma ideia, Gilmar, a empresa que trabalha para o Detran, ela pediu 15 dias para fazer a modificação. Nós pedimos em caráter de urgência, estamos tentando fazer o mais rápido possível. Eu acredito que mais 2, 3 dias nós vamos estar em condições de fazer Essa isso. dificuldade de adequação, o Detran informou à Justiça? Nós estamos informando através da nossa Procuradoria. Tudo bem, então. Muito obrigado, senhor, tá? Pode ficar aí. Tudo Muito bom. Obrigado, tá? Um abraço, muito obrigado.